Mas você falou que existe esse A espírito, mas não fala resistência. qual é o espírito de resistência, o nome? Então, na realidade tem uma manifestação de resistência, tá? Mas eu costumo dizer que o mundo espiritual ele não é regido apenas por poder e unção, que são coisas diferentes. Poder é uma coisa, unção é outra, tá? Glória é uma coisa, dom são outra, e nós vamos entrar nesse assunto também, que é um assunto fantástico. Mas resistência. As maiores resistências hoje que a gente tem batido de frente é com autoridades que na realidade estão bloqueadas por ensinamentos que não permitem elas viverem um sobrenatural. Ensinamento de incredulidade. Incredulidade, muita coisa. Então você vê que... Vou dar até um exemplo. Pode falar, fica à vontade, pastor. Eu fui numa casa lá no Rio Grande do Sul, aí tinha um irmão muito amoroso, coisa e tal, e ele buscando o batismo com o Espírito Santo. Certo. E ele é ensinado lá na cultura da igreja dele, que muitas igrejas, alguns vai saber disso, para receber o batismo com o Espírito Santo tem que ser santo, tem que ser perfeito, mais ou menos assim. E ele fala assim, e ele tentando investigar na vida dele o que ele fez de errado, na verdade todo mundo tem erro, coisa e tal, mas só que a pessoa anda numa santidade, ele sabe, né, que está separado. E ele fala, não consigo achar, não sei o que é. E eu tentei explicar para ele. Não, e aquilo bloqueia a alma dele. E ele não alcança. Ele não recebe e ao mesmo tempo ele se sente julgado. Porque ele fala, eu estou procurando onde está o erro e não tem. É claro que na questão tem erro, mas ele não está recebendo, não é causa de erro, não causa de pecado, que é pela graça. Então é um ensinamento que bloqueia ele. Você pode se comparar até com o meu testemunho. Como que pode Deus pegar um homem mundano e tornar dele um avivalista? Como que pode Deus pegar um homem que matava cristão e criança e agora esse homem se tornar um dos maiores apóstolos da Bíblia? Que escreveu a metade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo. É. Tá? Então entenda, lá em Atos dos Apóstolos, chega um homem chamado Ananias, e ele vai até Saulo de Tarso, que o Senhor Deus manda ele ir até lá, e ele impõe as mãos sobre Saulo, e ele diz assim, Saulo, Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, né, conjecturando, ele impôs as mãos e ele foi curado da visão, da vista, e ele foi batizado com fogo. Mas peraí, 3 dias antes, este homem matava criança. Como que pode agora Deus estava enchendo ele do Espírito Santo? Rapidamente, né? 3 dias só. Olha aí o ponto crucial. Então, na realidade, o que acontece? Se fosse na igreja de hoje, nessa que é ensinado, não, tem que passar por um tempo para aprender. Você tá com demônio. Vai purificar, talvez um ano depois. Talvez um tempo, quem sabe você era batizado com o Espírito Santo, né? Ou talvez, vamos ver se um dia você vai ser batizado com o Espírito Santo. E na realidade não é essa o que a Bíblia diz, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas então o ensinamento errado é uma grande dificuldade. Mas aí não dá para romper logo ou dá? Na realidade, o que o sistema colocou no DNA das pessoas, o sistema evangélico, faz com que as pessoas elas se bloqueiam a conhecer o Espírito Santo. E isso a gente hoje vai nas igrejas, nas ministrações, nos ministérios, para quebrar esses ensinamentos e mostrar na Bíblia que há profundidade em Deus. E aí, baseado nisso, não há perseguição? Porque a pessoa é ensinada de um jeito, você vem falar que é de outro jeito, não há uma perseguição? O pessoal te elogia muito pelo Instagram, Jesus pelo YouTube. foi se chamado de demônio, né, num momento do ministério dele. E, na realidade, as opiniões alheias, ela não constrói a minha identidade, porque eu ouvi da boca de Deus o que eu sou para ele e o que na realidade eu posso fazer em Deus. Então eu sei a importância que eu tenho não pelo homem, eu sei por ele. Eu tive experiências reais no meu quarto de oração, que até eu vou falar aqui no Podercast, as experiências que eu tive, vocês podem ir em maiores experiências. E essas experiências em ouvir Deus com clareza, em saber com que o Senhor opera o sobrenatural, então, independente do que falam, vai mudar o que eu sou hoje. Porque eu tenho convicção daquilo que eu estou falando. Eu tenho convicção da realidade que está dentro de mim e que opera em mim. Por isso que hoje eu vivo um evangelho genuíno e não genérico. É verdade. Então não faz a diferença, se você sabe, né? Só que, voltando ao assunto que você estava falando sobre pecado e batismo, quero dizer uma coisa que
talvez não falaram por muitos anos você dentro da igreja. O Ruach HaKodesh, que no hebraico é o Espírito Santo, ele não vem na sua vida porque você é bom. Ele vem na sua vida porque você tem vontade pelo pecado. Porque eu tenho vontade pelo pecado. Então aprenda algo. A diferença entre uma pessoa cheia com o Espírito Santo e a não cheia com o Espírito Santo é que as duas erram. É que a cheia do Espírito Santo ela vai voltar ao trilho de novo. O Espírito Santo vai colocar ela de novo ao caminho, vai conduzi-la novamente. E por isso que está o segredo no arrependimento. Foi o que Davi fez, né? Davi, escolhido segundo o coração de Deus, mas que pecou feio contra Deus, pegou a mulher do amigo dele, não foi para peleja, para batalha em Israel, né? Lutar em prol dos filhos de Israel, mas por fim acabou pecando feio contra Deus. Mas um segredo que Davi tinha, que Saul não tinha, era esse: arrependimento. Eu estava até meditando nesse dia, nesse texto, que Saul, Sim, se você for ver o pecado de Davi e o de Saul, o de Davi é pior do que o de Saul. com certeza, pastor. Com Muito certeza. pior, mas só que um houve arrependimento e o outro não. Por isso que Deus, o que eu devo fazer para chamar a atenção dele? Foi o que Davi fez. O espírito quebrantado, contrito, né? E isso trouxe uma mudança de vida, uma mudança de ministério, porque arrependimento não é você chorar. Arrependimento é uma mudança de caráter, tá? E é sobre esse avivamento que a gente tem ministrado, que passa por cima de pecado, erro, e o amor dele supre todas as coisas, que traz você a vencer a depressão, a vencer as síndromes, os traumas, a vencer as suas emoções, que é também sobre uma enfermidade que muitos hoje não falam dentro das igrejas.